meus amigos e minhas amigas do YouTube. Estou aqui novamente para darmos sequência ao nosso trabalho que venho falando aí nos meus vídeos anteriores sobre improbidade administrativa. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal para que se inscreva. Veja aí na sua telinha, aí aparece aí em letras vermelhas, inscreva-se, aperte aí, inscreva-se no meu canal para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos. Dê o seu joinha aí, o seu ok, o seu like, tá certo? Aperte o sininho aí para que você possa fortalecer o nosso canal e continuar participando com a gente desses nossos trabalhos que estão sendo desenvolvidos através do YouTube. E como vocês que já acompanham sabem que a publicação do meu vídeo sempre é feito nas terças-feiras de cada semana, normalmente na parte da tarde. Então, toda terça-feira nós estamos disponibilizando aí um vídeo meu, onde eu falo de assuntos relacionados ao direito público, voltados para a área municipal. Muito bem, nós estamos falando então de improbidade administrativa e nós já falamos dos tipos, dos 3 primeiros tipos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429 de 92. E falamos aí no último vídeo sobre o último tipo de ato de improbidade administrativa previsto na lei de improbidade administrativa no artigo 11. Então, é através do artigo 11 que nós vamos localizar o último tipo de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429 de 1992. Este último tipo, o quarto tipo de improbidade administrativa, é aquele que o ato praticado pelo agente público atenta contra os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Vou ler novamente aqui para vocês, para a gente poder dar sequência ao trabalho, o que diz esse artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Diz esse artigo o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então é isso que está previsto no artigo 11. E como ocorreu nos artigos 9º, 10 e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, o artigo 11 também traz alguns exemplos, algumas hipóteses exemplificativas de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. São, no caso aqui, 10 hipóteses que o legislador colocou neste artigo 11 através dos seus 10 incisos. Então, são sobre esses incisos que nós vamos falar hoje. E cada um deles corresponde a um exemplo dado pelo legislador para trazer uma compreensão melhor do que está previsto no caput do artigo 11, na cabeça do artigo. Então, nós temos 11 hipóteses exemplificativas, desse tipo. Nós vamos falar sobre a primeira hipótese exemplificativa, que ela ocorre quando nós estamos diante do chamado desvio de finalidade. Então, é a hipótese que ocorre o desvio de finalidade. O que diz o inciso 1, ou o inciso 1º do artigo 11, que é a primeira hipótese exemplificativa? Diz o seguinte, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento, diverso daquele previsto em lei ou de regras de competência, o agente público estará praticando um ato ímprobo, do artigo 11. E volto a lembrar que todos esses atos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o agente, para que ele seja caracterizado como ímprobo, o agente tem que agir com dolo, ou seja, de forma consciente, de forma que ele tenha conhecimento que está fazendo alguma coisa errada, não é?
ele age de forma ilegal, né? Mediante omissão, por exemplo, ou mediante a própria ação, ferindo os princípios da legalidade e da moralidade pública. Então, aqui nesse caso, para que ocorra a hipótese do inciso 1 do artigo 11, há o descumprimento de lei, né? O agente pratica fim proibido em lei. Se é proibido em lei, está infringindo a lei, está praticando um ato ilegal. E para que fique bem clara essa primeira hipótese, esse primeiro exemplo, eu gostaria de mostrar para vocês, de uma forma prática, como isso pode ocorrer. Por exemplo, vamos supor que o município, o seu município, receba uma verba do governo federal para ser aplicada na área de saúde do município. A verba chega aos cofres do município, do governo federal, e ela não é aplicada. Ou a omissão do prefeito em aplicar, ela fica parada numa conta específica qualquer lá do município, e ela é depois, o prefeito é obrigado depois a devolver essa verba para o governo federal, porque não aplicou. Então ele causou o quê? Um prejuízo ao município, deixando de aplicar uma verba, praticando um ato ímpio do artigo 10 e do artigo 11 também. Ele feriu o princípio aí da legalidade, da moralidade pública, deixando de aplicar essa verba. Ele se omitiu, ele causou um prejuízo ao erário, ele fingiu um princípio da legalidade, ou seja, que ele tem que cumprir os seus atos a tempo e modo, o que não foi feito. Então aí ele infringiu esse dispositivo por omissão. E ele pode também infringir esse dispositivo do inciso 1 do artigo 11 por ação. Ao invés de omitir, ele agiu. Só que ao invés de aplicar a verba, por exemplo, na área de saúde, ele aplicou na área de educação. Houve um fim diverso daquele previsto na lei, previsto na origem, previsto no convênio que foi firmado com o governo federal, que teria que ser aplicado na área de saúde. Ele aplicou na área de educação. Então eu dei dois exemplos, utilizando-se a mesma verba pública, né, federal. Deixou de aplicar, a verba foi devolvida, houve omissão. Aplicou de forma diversa daquela prevista no convênio, firmado entre as partes, município e governo federal. Era para aplicar na saúde, aplicou na área de educação. Então é um exemplo aí, e em torno desse exemplo podem surgir várias outras situações. É só para que fique registrado para vocês uma forma prática de como isso pode acontecer no dia a dia da administração pública. A segunda hipótese exemplificativa do artigo 11 se verifica quando o agente público omite no seu dever de ato de ofício. Ele se omite no seu dever de ato de ofício. É o que está escrito no inciso 2, ou inciso 2 do artigo 11. Diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Se o agente age dessa forma, ele está praticando o ato ímprobo do artigo 11. Não é? Nós estamos aqui diante do que nós chamamos de prevaricação. Existe a omissão por parte do agente público em praticar um ato que é de sua responsabilidade. Ele tem que agir de ofício, está no rol das suas atribuições e ele não cumpriu com esse dever. Não é? Então, nesse caso, ele pratica esse ato ímprobo do artigo 2 do inciso 2 do artigo 11 da Lei de Probidade Administrativa. Nós podemos também criar alguns exemplos para ficar bem claro quando é que existe esse retardamento ou quando o agente público deixa de praticar indevidamente ato de ofício, ato de sua responsabilidade. Por exemplo, nós podemos ter um exemplo aqui para citar o primeiro deles, quando o agente público, de uma forma assim, voluntária, de uma forma consciente, deixa de cumprir, por exemplo, uma decisão judicial. Uma decisão que precisa ser cumprida, o prefeito, ele de forma voluntária, de forma desonesta, ele se recusa a cumprir. Então ele estaria praticando um ato de improbidade do inciso 2 do artigo 11. Ele se omite no dever de ofício. Ele, como prefeito, teria que cumprir ou mandar cumprir essa ordem judicial, não é? Então seria um exemplo. Um outro exemplo que nós podemos mencionar aqui é quando, por exemplo, um fiscal de obras
deixa de embargar uma obra clandestina, uma obra que está sendo feita construída de forma irregular, fora dos parâmetros municipais, e ele não embarga. Ele faz vista grossa, ele se omite, talvez para beneficiar alguém que seja amigo ou colega dele, ou sei lá. Ele deixa de omitir, mas de forma intencional, sabendo que existe a obra, sabendo que ele tem a obrigação de embargar, ele não embarga. Nesse caso, ele estaria infringindo o inciso 2 do artigo 11 da Lei de Probidade Administrativa. Por exemplo, o agente público do seu trabalho que deixa de atender uma pessoa doente, né, no seu hospital municipal, por exemplo, ele estaria praticando, de forma consciente, repito, ele estaria praticando um ato ímprobo do inciso 2 do artigo 11. Um último exemplo que eu deixo para vocês aqui também é quando o agente público, por exemplo, ele deixa de instaurar, ou ele adia na instauração, ou ele omite na instauração, ou retarda no prosseguimento de um processo administrativo disciplinar contra um servidor subalterno dele, por exemplo, que praticou um ato, que é um infrator. Então ele deixa, por exemplo, de instaurar o processo, ele adia por muito tempo a instauração desse processo, ele se omite, não instaura de forma alguma esse processo, ou quando o processo já está instaurado, ele retarda o prosseguimento de atos processuais do processo para beneficiar alguém, para beneficiar o seu funcionário que está sob a sua supervisão, por exemplo. Ele estaria cometendo um ato ímprobo do inciso 2 do artigo 11, né? Uma terceira hipótese exemplificativa do artigo 11, nós falamos da primeira e da segunda. A terceira hipótese é aquela em que se verifica quando o agente público viola sigilo profissional, sigilo a ele confiado. É o que está escrito no inciso 3, né? No artigo 11. Diz o inciso 3 o seguinte: revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Então, determinadas situações são confiadas ao servidor, ao agente público, e ele tem que guardar com ele aquele segredo, não podendo passar aquilo para terceiros, para conhecimento público. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Um determinado agente público, um servidor público, por exemplo, que participa aí de uma comissão de concurso público, tá? Então ele participa, ele sabe todas as normas, ele tomou ciência de todas as questões que vão ser feitas, porque ele participou de tudo aquilo ali, e ele revela a determinados candidatos algumas questões que vão cair na prova escrita, por exemplo. Ele revela, por exemplo, aos seus amigos, candidatos que vão participar do concurso, qual será o título da redação, por exemplo, da prova de português. Era um segredo revelado a ele, que não pode ser levado a conhecimento de terceiros, sob pena de burlar este próprio concurso. Ele pode também ser levado a conhecimento de terceiros, não seus amigos, mas terceiros que vão participar candidatos que vão participar do concurso, mediante recebimento de propina. Se isso ocorre a propina, ele estaria incidindo aí em dois tipos de ato administrativo. Além de infringir, nós estamos falando que é o artigo 11, no seu inciso 3, que ele está revelando segredo para candidato, ele estaria infringindo o artigo 9º, se enriquecendo licitamente mediante recebimento de propina. Então é o inciso 3 que eu deixo como exemplo nessa hipótese. Passando para o inciso 4º, a hipótese quarta exemplificativa do artigo 11, nós podemos dizer que aqui se verifica esse tipo de ato ímprobo do inciso 4, quando se verifica a ofensa pelo agente público do princípio da publicidade, a publicidade dos atos que devem ser publicados, né? Então é o que diz o inciso 4, negar publicidade aos atos oficiais. Nós sabemos que a publicidade, ela é um dos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição. A publicidade, né, dos atos.
Então, através da publicidade, ou através deste princípio, nós estamos levando ao conhecimento do cidadão, da sua cidade, as atividades praticadas cotidianamente no seu município ou na sua Câmara Municipal. O fim da publicidade é isso, é a transparência, que é outro princípio, né? A publicidade está intimamente ligada ao princípio da transparência. Se eu publico, eu estou sendo transparente, eu estou levando ao conhecimento do público dos atos que eu estou praticando. Ou seja, eu não posso esconder determinado ato porque ele está com alguma coisa de irregularidade, que ocorre muito. O agente público deixar de publicar o ato porque alguma coisa foi feita errado. Então é isso que se procura evitar, que os atos praticados sejam atos corretos e que eles sejam levados ao conhecimento da população. A própria lei de responsabilidade fiscal, a lei 101 de 2000, ela veio privilegiar muito a esse princípio da publicidade ligado ao princípio, como eu já disse, da transparência. No capítulo 9, capítulo 9 da lei de responsabilidade fiscal, o seu título é o seguinte, da transparência, controle e fiscalização. E a seção 1 desse capítulo diz da transparência da gestão fiscal. Então, vocês vão ver que o artigo 48 da lei de improbidade, melhor, da lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte, olha, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos. Né? Aqui, quando se refere aos planos, eu coloco a título de exemplo para vocês o plano plurianual, o PPA, que é elaborado pelos municípios para vigorar por 4 anos, que são as metas do governo para o mandato de 4 anos, que está previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Então, o acesso aos planos, aos orçamentos, que aqui nós temos a lei, né, de orçamentária, que o município tem que fazer anualmente, previsto no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e leis de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, que também é feita anualmente pelo município, ela é editada anualmente, prevista no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. As prestações de contas e o respectivo parecer prévio expedido pelo Tribunal de Contas de cada Estado, previsto nos artigos 56 a 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório resumido da execução orçamentária, previsto nos artigos 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório de gestão fiscal, previsto nos artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e as versões simplificadas desses documentos, né, que está previsto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas essas peças de informação de execução orçamentária, financeira, devem ser publicadas e levadas ao conhecimento do público. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que isso seja feito, tá certo? Se nós pegarmos o artigo primeiro ao artigo 6º desse artigo que eu acabei de ler, o artigo 48, ele vai explicar a forma como esses atos, ou essa transparência, essa divulgação, deve ser feita aos cidadãos. Uma das hipóteses que a lei prevê, por exemplo, é a realização de audiência pública. A participação do cidadão na elaboração do orçamento municipal do município é uma forma de se dar publicidade. Se a lei exige essa audiência pública e eu deixo de fazer essa audiência, eu estou burlando a lei e cometendo o quê? Um ato de improbidade administrativa previsto no inciso 4 do artigo 11 da LIA. É isso? E a quinta hipótese exemplificativa se verifica com relação à frustração do concurso público. O inciso 5º ou 5 do artigo 11 diz o seguinte: frustrar a ilicitude do concurso público. Aí vem uma série de questões envolvendo o concurso público que todos nós estamos vendo no dia a dia. Vários concursos são anulados por fraude, não é isso?
várias ações de improbidade são propostas contra prefeitos municipais, contra presidente de câmaras, pela não realização de concursos públicos. Então, se eu estou frustrando a ilicitude do concurso público, eu estou ferindo o inciso 5 do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Aí nós poderíamos dizer que o seguinte, toda pessoa que ela é admitida ou é nomeada para trabalhar no serviço público sem concurso público, estaria errado? Obviamente que não. Nós temos as hipóteses daqueles cargos comissionados, né, da administração pública, que são nomeados, são de livre nomeação do prefeito, do presidente da Câmara, que não depende de concurso público, são chamados cargos de confiança, não são os cargos efetivos, cargos de carreira, que são diferentes. Nós sabemos que a regra geral, para se admitir alguém para trabalhar no serviço público, é através do concurso, mas existem as exceções. Uma delas, por exemplo, é quando eu acabei de dizer, eu faço a nomeação para ocupação em cargo público, né, de cargos comissionados, pessoas que vão ocupar cargos de confiança. Essas pessoas podem sim trabalhar sem concurso público. Mas o que normalmente tem acontecido, e o Ministério Público está caindo muito aí em cima disso agora, é que vários cargos comissionados que são criados, eles têm natureza de cargos efetivos e por isso estão sendo questionados na Justiça. Cargos para serem comissionados são aqueles cujas atribuições são de natureza de direção, de chefia e assessoramento. Isso está previsto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Tá? Então, o artigo 37, inciso 5, diz que cargos comissionados só podem ser aqueles cujas atribuições são de chefia, de direção e de assessoramento. Se são cargos que não têm o poder de chefia, que não têm o poder de direção, que não têm o poder de assessoramento, são cargos efetivos e são necessários para os seus provimentos a realização de concurso público. É uma hipótese. Nós também sabemos que existe uma outra hipótese que não há necessidade de concurso público, que é aquela prevista no artigo 37, inciso 9, o inciso 9, né, da Constituição Federal. São aquelas contratações temporárias para atender necessidade excepcional e de interesse público. São aquelas contratações que eu tenho que fazer de forma emergencial, para atender uma situação aqui ou ali, por prazo certo determinado. O contrato terminou, eu mando embora. São essas as hipóteses. Mesmo assim, para que haja essas contratações, tem necessidade de se fazer um processo seletivo, um processo de escolha das pessoas que vão trabalhar, mesmo sendo numa contratação temporária rápida. É um processo muito simplificado, seletivo, que eu vou ter que ter alguns critérios para explicar por que eu estou contratando fulano e beltrano, para que o agente público não fira com isso o princípio da impessoalidade, ferindo não só o artigo 37 da Constituição Federal, como ferindo também o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, tá certo? Então eu falei para vocês aqui neste vídeo sobre os atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. Tá certo? Então, são 10 incisos com 10 exemplos ou hipóteses exemplificativas. Então, eu falei sobre as 5 primeiras e eu vou deixar para falar das 5 outras no vídeo próximo, para que não fique muito cansativo aqui a nossa manifestação. Então são os 5, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Todos esses exemplos que eu dei, tá certo? Para que possamos dar sequência no próximo vídeo, tá? Eu chamo a atenção dos senhores, de você que está me ouvindo, para que analise cada exemplo desse que eu estou dando, cada inciso deste artigo 11,
para que você possa verificar, para que você possa fazer uma fiscalização mais permanente, mais constante, vamos dizer assim, no seu município. Você que é vereador, tá certo? Você que tem a obrigação de fiscalizar os atos da administração pública, deve ter conhecimento, ou precisa ter conhecimento dessas hipóteses exemplificativas. Você que é vereador, você precisa conhecer a lei de improbidade administrativa, você tem que ter uma noção desta lei, você tem que ter uma noção da lei de responsabilidade fiscal, você precisa, pelo menos, ter uma noção básica desses dispositivos, a Lei 4.320 de 1964, que trata da contabilidade pública, do direito financeiro aplicado aos municípios, aplicado à Câmara Municipal. É importante que você, vereador, tenha conhecimento disso. Não só você que é vereador, você que trabalha no serviço público, é importante conhecer, você que trabalha no setor de contabilidade, você tem que conhecer a lei de responsabilidade fiscal, você tem que conhecer a lei 4.320. Por quê? Porque você conhecendo ela, ao estudar a lei de improbidade, elas são discutidas. Nós estamos falando aqui, vocês podem ver que ao falar da lei de improbidade administrativa, eu falo da Constituição Federal, eu falo da lei de responsabilidade fiscal, eu falo da lei 4.320 de 1964, nós falamos do PPA, da LDO, nós vamos tratar desses assuntos em outros vídeos, tá certo? Dessas peças orçamentárias, LDO, Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, são peças que você que está no serviço público, na parte administrativa do serviço público, na parte de contabilidade, você que faz parte do controle interno, você que trabalha no setor de tesouraria do seu município, da sua Câmara, você precisa saber disso. Você que é vereador, precisa saber disso. Você que é servidor público, precisa saber disso. Você que quer ter conhecimento dessa área de direito público, precisa conhecer, ter a noção dessas leis. E é por isso que eu convido você para participar comigo desse nosso debate, desse nosso estudo através dos meus vídeos. E para isso, é necessário que você se inscreva no nosso canal. Vê aí na sua telinha, logo embaixo, está lá em vermelho, inscreva-se, aperte ali, você está se inscrevendo conosco, você está fortalecendo o nosso canal, você está autorizando que os nossos vídeos cheguem até você, para que você possa assisti-los, para que você possa fazer sua crítica, construtiva ou negativa. Estamos abertos para recebê-la da melhor forma possível. Clique aí no sininho, dê o seu like aí, tá, o seu joinha, para que você continue participando com a gente. No próximo vídeo, falarei dos últimos 5 exemplos exemplificativos do artigo 11. E estaremos com isso encerrando a parte da lei de improbidade administrativa, tratando dos tipos de atos de improbidade, previstos, repito, no artigo 9º, no artigo 10, no artigo 10A e no artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção.